Olá, tudo bem? Meu nome é Everton Pereira, eu sou psicólogo sistêmico, psicoterapeuta de família e de casal, e eu tô aqui para a gente conversar um pouquinho sobre alguns detalhes que foram falados na live sobre racismo e sociedade na semana passada. Uma das nossas convidadas, Natácia, ela falou de um jeito muito bem colocado sobre o Brasil não ser uma democracia racial. E alguns dos meus clientes e amigos, eles é, queriam entender um pouco mais o que vem a ser uma democracia racial. Eles ficaram confusos com esse detalhe da fala dela, principalmente depois da provocação que ela faz. Porque a Natácia, de um jeito muito sábio, faz uma provocação, uma pergunta, mas será que o Brasil é mesmo uma democracia racial? Isso no comecinho da live, tá? E nesse processo, a gente entendeu que seria importante trazer para todo mundo que quisesse compreender o que viria a ser essa democracia racial. Em linhas gerais, democracia racial é o pilar central da cultura de uma sociedade. Mas para que eu entenda com mais profundidade essa definição, é importante que a gente entenda e saiba o que é democracia. Eu não vou me aprofundar na raiz grega da palavra e não vou aprofundar na amplitude do que vem ser democracia, dos tipos de democracia que existem, e eu não vou entrar nesse detalhe, eu vou falar de um jeito bastante resumido, tá? E aí, em linhas gerais, democracia ela é o exercício do poder político pela população. E essa população, em espírito de cidadania, ela se apropria da parte que é dela, tanto em direitos quanto em deveres, para uma melhor vivência na sociedade. Então, em linhas gerais, isso é democracia. E essa democracia, quando fala-se dessa maneira, a gente pressupõe uma possibilidade de direitos e deveres que são similares entre todos. E cada democracia, cada nação vai construir um conjunto de regras que define como que esse grupo vai seguir a sua vida. E aí, no caso do Brasil, nós temos a Constituição Federal, né, promulgada em 1988, que é o que rege até hoje. E aí eu vou ler um trecho da Constituição para ficar evidente o que eu estou dizendo, tá bom? Na Constituição de 88, no artigo 5º, diz assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então, a partir da Constituição Federal, todos os brasileiros e residentes estrangeiros aqui têm esses mesmos direitos garantidos. E esses direitos pressupõem um contexto de igualdade e semelhança que aí a gente precisaria descrever a Constituição para ficar mais objetivo onde que estão as semelhanças e as diferenças de cada caso. Mas, em linhas gerais, todo cidadão brasileiro e todo cidadão estrangeiro que reside aqui tem esses direitos garantidos. Um outro documento mundial que tem um peso também político no seu fazer, e o Brasil adota esse documento, é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que tem apontamentos semelhantes a esse artigo da Constituição Federal. Eu também vou ler a definição que está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Lá no inciso 1 do artigo 2º, diz exatamente assim: todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos, as liberdades e as liberdades estabelecidas nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, origem
de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Eu frisei agora há pouco que o Brasil adota essa declaração. Não são todos os países do mundo que a adotam. Então, uma vez que a nação brasileira, a República Brasileira, adota essa declaração e tem na sua Constituição um artigo que versa pela igualdade, pela liberdade, pelo direito a diversas instâncias importantes para a vida, a gente está dizendo sobre o lugar de igualdade que as pessoas têm. Então, quando a gente percebe esses dois detalhes, a gente começa a caminhar, esses dois documentos que têm o mesmo detalhe, a gente começa a caminhar para o entendimento de uma democracia que é racial, em que todas as pessoas têm direitos e deveres semelhantes, dependendo do caso iguais, quando a gente pensa numa mesma matriz sociocultural, quando a gente pensa numa mesma possibilidade de desenvolvimento, a gente está dizendo de possibilidades iguais. E, infelizmente, não é assim que acontece no Brasil. Como eu disse, a democracia racial é o pilar da cultura de uma sociedade. Se eu entendo que todos são iguais, o tratamento a todos deve ser igual. Em qualquer situação, em qualquer tempo. E aí eu trouxe alguns dados da RAIS, que é a Relação Anual de Informações Sociais, do ano de 2019, com alguns dados que são interessantes para que a gente possa verificar. Alguns dados são da RAIS e outros dados são do IBGE, tá? Então, é importante que a gente consiga perceber a diferença a partir desses dados percentuais estatísticos para que a gente possa fazer já a nossa pergunta se o Brasil é de fato uma democracia racial ou não, como a Natácia maravilhosa provocou tão bem, tá? Os dados da RAIS do IBGE. 86% dos negros no Brasil têm trabalhos braçais e sem exigências acadêmicas. 86%. 2,04% dos negros no Brasil ocupam cargos de liderança. Então, dos 100% de cargos de liderança do Brasil, 2,04% são de pessoas negras. A taxa de desemprego entre as mulheres negras é 16% maior que a de homens negros. E os homens negros, já estão com taxa superior de desemprego de 64,2% em relação a homens brancos. Então, vou parar nesse detalhe. Os homens negros estão, em termos de desemprego, 64,2% a mais que os homens brancos. E as mulheres negras, elas têm 16% a mais acima desses 64,2%. Então, para dizer da taxa de desemprego em relação a pessoas pretas, tá? Voltando à análise percentual estatística. Apenas 32,8% dos negros terminam todas as etapas de escolarização, incluindo o ensino superior. A média salarial das pessoas negras é 73,9% menor que a das pessoas brancas que atuam no mesmo setor. A violência policial com pessoas negras é de 98,2%, enquanto que com pessoas brancas é de 31%. Então tem uma discrepância aí de 60%, mais de 60%, né? Entre negros e brancos. Eu trouxe esses dados, eu relatei alguns outros, mas eu já estou vendo que esse vídeo está ficando grande.
Então, e ele é só um emendo da conversa que a gente teve lá na nossa live da semana passada. Então, eu não vou seguir falando todos os dados, porque aqui tem o dado de escolarização das crianças, crianças que frequentam escolas particulares. Aqui tem a taxa de criminalidade entre pessoas pretas e pessoas brancas. Então, tanto a RAIS quanto o IBGE são documentos, produzem documentos que são extensos e bastante completos. Então, eu aconselho dar uma olhada lá quando for fazer alguma pesquisa nesse sentido, tá? A partir desses dados, a gente pode voltar àquela pergunta da Natácia da live. Será que o Brasil é uma democracia racial? Será que aquela menina negra, periférica, da comunidade, que precisa muitas vezes ajudar a família financeiramente com um trabalho infantil de alguma maneira, ela tem a mesma possibilidade educacional de uma menina branca que mora na Zona Sul, que não precisa ajudar a família financeiramente? As oportunidades são iguais nesse sentido? Elas frequentam as mesmas escolas, os mesmos espaços? Então, com essa provocação, eu vou encerrar esse vídeo, convidando vocês a assistirem a live, que ainda está no YouTube, no canal do Nupser. Entrem no YouTube, procurem lá Nupser ou Núcleo de Psicologia Sentir Ser, se inscrevam no canal e já esperem pelos conteúdos não só sobre racismo, que é o tema em voga desse momento, mas outros conteúdos sobre psicologia e bem-estar. Um abraço e até breve.